Pessoal, estamos de volta, WW Especial, agora no streaming, no quarto tempo do programa. Mário, eu queria colocar a palavra nuclear na conversa, em função de uma declaração do primeiro-ministro da Polônia. Ela teve considerável repercussão. Ele disse que está na hora da Polônia ter uma bomba atômica, está na hora da Polônia ter uma arma nuclear. A gente tem visto tais barreiras serem arrebentadas nos últimos 2 meses, pelo menos. O presidente dos Estados Unidos dizendo, como repetiu na semana passada, que vai anexar sim a Groenlândia. A gente tem uma situação na qual o que parecia dado até aqui, uma ordem em termos de segurança internacional baseada mal ou bem no equilíbrio do armamento, sobretudo o armamento nuclear. A gente vê a China preocupadíssima, achando que os americanos estão procurando a vantagem nuclear. E os americanos achando que China e Rússia eventualmente estariam combinando seus arsenais nucleares. Aí vem o primeiro-ministro de um país democrático da Europa. Os poloneses adoram se considerar parte da Europa Ocidental. Quando a gente fala para eles que eles são do centro-leste da Europa, eles ficam bravos. O leste da Europa para eles é São Petersburgo para lá. Então, falam em armamento nuclear. Nós estamos rompendo mais uma barreira. Os países vão buscar segurança aí, Mário? Olha, quando você se rearma, tudo é possível, né? O mundo, já há muito tempo, vem procurando o desarmamento. Existe um tratado internacional nessa matéria, não é? O assunto é tratado lá em Genebra, uma organização específica para isso, e, de repente, nós vamos dar meia volta e vamos começar a nos rearmar novamente. E aí o céu é limite, porque é possível que vários países que não são nucleares hoje queiram ser nucleares também. Até porque a ideia de ser nuclear, veja bem a Coreia do Norte, né, o que está fazendo, a ideia de ser nuclear significa que você tem mais prestígio internacional e, portanto, você passa a ser uma voz que deve ser ouvida, né? Os membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas são potências nucleares, não é? E muita gente às vezes diz assim, bom, só porque são potências nucleares têm o direito de estar no Conselho de Segurança, não é? Quando não deveria ser assim. O Conselho de Segurança deveria ser composto por membros que têm capacidade de trazer a paz para o mundo, tá? Em primeiro lugar. Países que tenham condições de ajudar no desenvolvimento mundial, e por aí vai. Agora, você dizer que são membros do Conselho aquelas potências nucleares é um pouco, né, você fazer um outro tipo de jogo sobre a geopolítica internacional. Então, acho que sim, é perigoso, mas os países vão tentar ser nucleares, porque ser nuclear ainda tem aquela ideia de que você passa a ter mais prestígio, você passa a ser uma voz ouvida no mundo. Todos os países, o Brasil teve o seu momento também de achar que poderia ser uma potência nuclear, né? E vários outros países, aí agora a Polônia também, dizendo isso. Então, é perigoso, muito perigoso, porque não é isso que se quer do mundo. Não é países armados nuclearmente, ao contrário. O que nós queremos é dissuadir os países a procurarem a opção nuclear. Qualquer um desses países europeus modernos tem a capacidade tecnológica de produzir um artefato nuclear em semanas. Isso vale também para o Japão e particularmente para a Alemanha. A Alemanha detém todo o ciclo do combustível nuclear, da separação de isótopos, da qual sai o urânio enriquecido para um tipo de bomba, para o reprocessamento do combustível nuclear usado em instalações nucleares para fins civis, da qual sai o plutônio para outro tipo de bomba. Os alemães só não fazem uma bomba porque não querem. O Japão, a mesma coisa. Nós estamos inaugurando nessa crise da Europa uma quebra dessas barreiras, Vinícius?
Não é inaugurado em escala mundial, William, essa questão nuclear. Ela já vem de algum tempo, começando, como o Mário bem citou, a questão da Coreia do Norte. Desde que a Coreia do Norte adquiriu armas nucleares, já há ali conversas de bastidor no Japão, na Coreia do Sul, também é uma possibilidade, para que justamente eles tenham defesa própria. Porém, agora, com a Europa, não apenas potências mais fortes como a Alemanha, a Itália nos anos 60 era considerado como um país pela literatura especializada, um país que poderia chegar lá também, como a França chegou, por exemplo. Mas agora a Polônia aí é um outro patamar, porque a Polônia, se nós olharmos historicamente, não é um país muito forte, com todo respeito aos poloneses. Eles sempre dependeram ali do domínio, estiveram sujeitos, melhor dizendo, ao domínio de outras potências. Então, quando um país... Na verdade, eles têm horror de duas, né? Da Prússia e da Rússia. Da Prússia e da Rússia. Só que hoje é aquela história que até alguns realistas em relações internacionais ironizam. A Alemanha deixou de lado a conquista militar e foi o que? Para a conquista econômica, que é a conquista da paz, da estabilidade, dos ganhos mútuos, via o que? A União Europeia, investimentos alemães na Polônia. Então, isso deixou de ser uma ameaça, obviamente. Mas a ameaça do outro lado, na fronteira leste, continua. E agora, com essas incertezas sobre Donald Trump, como os Estados Unidos, até pós-Trump, eles não vão voltar, tudo indica, aos compromissos que foram mantidos aí por cerca de 80 anos. Então é o mundo do salve-se quem puder, para usar uma linguagem simples, e isso pode gerar consequências não só na Europa, no leste asiático, como já vinha ocorrendo desde ali da nuclearização da Coreia do Norte, da ascensão chinesa, a qual também já fez o Japão repensar essa condição, mas um risco nuclear de proliferação ao redor do mundo, inclusive aqui nas Américas. Como que o Brasil vai lidar com essa questão no longo prazo? Há também esse risco, imagino, por aqui e em outras partes do mundo, notadamente a Ásia. Aí, no caso do Brasil, a gente continua valendo como o único, ou talvez o último bom exemplo, porque em 1991 nós resolvemos, num acordo quadripartite com a Argentina, essa questão da concorrência nuclear. Nós assinamos com a Argentina e com a Agência Internacional da Energia Atômica de Viena um acordo pelo qual os dois países se entenderam, estabelecem entre si um regime de salvaguardas e de fiscalização mútua. De lá para cá, o Brasil saiu do cenário internacional como um perigo de proliferação nuclear. Mas a pergunta que você coloca, ela é, infelizmente, a gente não pode deixar ela embaixo da mesa e dizer, não, esse negócio não volta mais, não. Não sei. Eu queria trazer a nossa conversa de novo para um ponto que você mesmo também havia mencionado, Vinícius, e passar para você, Caio, que é que capacidade a Europa tem economicamente de reagir junto com a questão de segurança militar ao desafio apresentado por Trump. Nós estamos vendo uma bagunça, uma disturbance, como poucas vezes, nas cadeias produtivas globais, trazidas pela guerra comercial inaugurada pelo Trump, no qual a Europa é importantíssima. Que capacidade de sobrevivência ela tem? A capacidade de sobrevivência tem, né? Eu sempre falo, no mundo temos comercialmente falando, temos três potências mundiais, que é os Estados Unidos, a China e a União Europeia. Então, eu acho que economicamente a União Europeia aguenta uma guerra comercial como os Estados Unidos. Em termos militares, defesa e tudo mais, também teria os meios para aumentar os gastos, e isso vai acontecer, sem dúvida. A questão vai ser como isso vai ser financiado. Dívidas, o cortes de gastos, o aumento de impostos. E aí começa uma dificuldade política, por exemplo, na Alemanha. Tá? A gente vai superar a nossa aversão a dívidas, ou a gente vai cortar serviços, o que ajudaria, eu acho que diretamente, o argumento, pelo menos não necessariamente as ações, mas os argumentos da extrema-direita, ou a gente vai superar uma aversão política de décadas, dizer, vamos aumentar impostos. Mas, diante da situação econômica da Alemanha, me parece algo improvável no momento, principalmente como novo governo sob um chanceler conservador cristão-democrata. Mas opções tem e capacidades teria, caso quisesse usá-los. Mário, aí você está em Lisboa hoje.
se a revista Economist, que é uma fonte importante para todos nós jornalistas, tem razão, uma das economias mais pujantes está aí do teu lado, da Espanha. A gente viu no cenário europeu uma grande lição. A Espanha, recentemente, sobretudo depois de 2008, passou por uma situação difícil e, apesar das dificuldades políticas, ela teve esse desempenho que mereceu esse elogio da Economist. Vocês querem prestar atenção em que a economia deu certo? Foi a economia da Espanha. Sobretudo, inovação tecnológica também. A gente vê o volume de investimentos espanhóis, por exemplo, aqui na nossa área. Agora, quando a gente volta para a questão da guerra comercial e da capacidade da Europa de responder a isso, são países como este, como a Espanha, que vão perder tração e vão ser, digamos, enrolados por um movimento muito maior? Você mencionou bem, a Espanha está tendo um desempenho extraordinário. A Espanha está chegando a 10% do PIB europeu, que não é pouco. Né? Para você ter uma ideia, Portugal está em torno de 2%, 3% do PIB europeu. Então, a Espanha tem tido um desempenho extraordinário. Outros países também na Europa têm tido um desempenho extraordinário. Agora, o importante é a gente voltar a examinar o papel da Alemanha nessa história toda, porque quem sustentou a integração europeia, desde que ela começou lá atrás, foi a Alemanha, ironicamente. Quer dizer, quem perdeu a guerra foi o país que finalmente vai financiar esse grande projeto de integração europeia. A Europa é um continente rico, não há a menor sombra de dúvida, como mencionou o Caio, tem muito dinheiro. Me lembro da minha época de embaixador na Alemanha, eu saí de lá em 2019 e os cofres alemães estavam abarrotados e a Merkel era questionada, né? Mas olha, a infraestrutura está precisando aqui de renovação, tal setor também está precisando de renovação. Ela disse, não, 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 vamos guardar o dinheiro porque a gente pode precisar no futuro como a gente precisou no passado. Então, eu acho que o foco é assim, o desempenho da Alemanha tem que continuar a ser bom, porque, em último caso, será ela que vai continuar a sustentar, ainda por um bom tempo, pode ser que no futuro isso mude, mas ainda por um bom tempo ela vai sustentar esse grande projeto, essa grande ideia, como falamos lá no início do programa, que é o projeto europeu de integração. Acho que a Europa tem condições de enfrentar a Rússia. Temos que lembrar que a Rússia, no momento, está absolutamente esgotada, tanto do ponto de vista militar quanto do ponto de vista financeiro. A chegada do Trump acabou sendo uma bênção para a Rússia, porque pode dar a ela um fôlego, né? Não há dúvida nenhuma que ela também está interessada nesse cessar-fogo. Será uma questão de saber quais serão as condições desse cessar-fogo, mas o fato é que a Rússia já também não a está aguentando mais, porque você ter soldados norte-coreanos lutando na Rússia é uma grande prova de que está faltando gente para o esforço de guerra. Então, eu volto a dizer que a riqueza da Alemanha é algo impressionante, né? Eu mesmo fiquei absolutamente maravilhado, porque pude conhecer, na minha época, pude conhecer melhor a Alemanha, visitei por todos os estados alemães, me entrevistei com todos os governadores dos 16 estados alemães, me entrevistei com praticamente todo o Bundestag, e fiquei realmente impressionado com a pujança econômica da Alemanha. Então, ela tem condição de continuar a sustentar isso. E acho que o Macron está fazendo um bom trabalho, porque já que no momento não há um líder disponível na Alemanha para levar à frente esse assunto, o Macron entrou. Claro, você pode dizer que ele estava com um problema interno, que ele resolveu ir para a área externa e tudo mais, mas o fato é que foi o único líder europeu que resolveu se mobilizar e fazer alguma coisa nesse momento de muita preocupação. Então, eu acho que ele está fazendo um trabalho essencial e muito bom no sentido de acordar os outros países europeus para a necessidade de uma reviravolta no que diz respeito à segurança da União Europeia.
eu colocar minha última pergunta do programa a vocês, que tem a ver conosco. E que impacto essas transformações rápidas, dramáticas no cenário internacional, sugerem no comportamento da União Europeia frente ao Brasil? A União Europeia, Vaca, acredito que ela tem ali interesse justamente de se aproximar dos países fora do seu próprio círculo ali de influência, as vizinhanças, que sejam democráticos. E ainda somos, e espero que continuemos a ser democráticos, não obstante essa onda aí de autocratização ao redor do mundo. Então, nesse sentido, formar-se nos Estados Unidos a Trump, que claramente ali tem uma abordagem, vamos dizer, heterodoxa em relação a direitos individuais, a democracia, a própria proteção da Europa. Qual é a saída? Formar um clube de democracias, ou seja, olhar aqui para a América Latina e também para as democracias lá do Pacífico, ou seja, inclui Japão, Coreia do Sul, com o qual há ali acordo de livre comércio, acordo também com o Japão. Nesse sentido, é favorável nós termos, por mais que esteja ali muito resistente a França em relação a assinar o acordo do Mercosul-União Europeia. Então, buscar não apenas parcerias econômicas, que já há uma rede toda de acordos, que também ajuda muito a Europa aí com esse isolamento do Trump, aí voltando à questão das tarifas, mas também parcerias políticas, principalmente nessa questão das big techs. Isso fica evidente quando o Brasil, também ali a Europa e, claro, a Austrália, têm posições muito mais convergentes entre si que podem reverberar numa visão de relações internacionais para outros temas que também vão ser prejudicados com a ascensão do Trump 2 nos Estados Unidos, principalmente a questão de mudanças climáticas. Cai. Eu acho que o que o ministro colocou aqui cobre quase tudo. Acho que nós teremos uma busca por parte da Europa e várias outras partes do mundo de se, vamos dizer, deixar mais autônomos os Estados Unidos, de ficar mais independentes em termos militares, em termos econômicos, etc., dos Estados Unidos. O Brasil, ao lado de vários outros países, poderia assumir ou poderia jogar esse papel nesse sentido, porque é uma democracia, é um grande mercado, tem vários aspectos econômicos, por exemplo, em termos de meio ambiente, energia, mudanças climáticas, onde a Europa tem muito interesse. Então, eu acho que a Europa vai buscar se aproximar ainda mais do Brasil, não somente através de um acordo do Mercosul, mas em vários aspectos políticos ao longo dos próximos anos. Isso nos coloca mais próximos da Europa, Mário, para acabar o programa? Eu acho que sim. Eu acho que o momento, por incrível que pareça, né, falar nisso no meio de uma guerra, mas por incrível que pareça, o momento é muito favorável para o Brasil, e para o resto da América Latina, sobretudo a América do Sul. Então, não há dúvida nenhuma que o Brasil vai sair bem dessa fotografia, porque vai se aproximar mais da Europa, a Europa vai dar mais importância à América Latina, onde o principal país é o Brasil, e, assim como ocorreu no passado, o Brasil, sabendo, vai poder tirar vantagens dessa situação. Mário Vilalva, nosso ex-embaixador no Brasil e na Alemanha. Mário, obrigado por ter podido participar do programa, meu agradecimento. Aqui no estúdio em São Paulo, agradeço muito a você, Vinícius Rodrigues Vieira, professor de Relações Internacionais da FAP e da FGV. Muito obrigado. E obrigado a você, Caiano Lema, professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo. Meu agradecimento especial vai a você que nos acompanha. Até a próxima, pessoal.